Bom, hoje nós vamos falar um tema que eu particularmente gosto bastante, até porque ele é a essência do Evangelho, né? Nós vamos falar sobre o amor. E para a gente estar falando sobre o amor, eu vou pegar só um ganchinho da pregação de domingo passado, né? Quem esteve aqui se lembra que foi uma palavra maravilhosa, o pastor Rogério falou sobre tamanha fé. E para quem não esteve, eu vou dar só uma pincelada bem rapidinho para você poder entender a introdução do amor. A palavra de domingo passado foi sobre tamanha fé. E para que a gente possa ter e desfrutar de uma tamanha fé, que é isso que Deus tem para nós precisamos ter alguns pontos, né? E foi isso que o pastor Rogério falou semana passada. Ele trouxe o exemplo daquele centurião romano, né? Um homem revestido de poder, de autoridade. Ele sabia o que era autoridade. E aí diz que ele estava com um servo doente na sua casa e ele foi atrás de Jesus. Ele chegou aos pés do Senhor e ali ele se humilhou. Ele se humilhou mesmo sendo revestido de todo aquele poder, era um homem respeitado, era como se fosse um general hoje, digamos assim, mas ele se humilhou diante de Jesus, reconhecendo diante de quem ele estava, que era superior a ele. Você fala, pastor, por que ele se humilhou? Porque quando Jesus falou, eu vou curar o teu servo, ele falou, Senhor, não vá até a minha casa, eu não sou digno, eu não mereço, eu não sou digno e merecedor de que o Senhor vá até a minha casa. Basta uma ordem, basta uma palavra sua, eu sou um homem revestido de autoridade e eu sei que quando eu falo para os meus servos vão, eles vão, quando eu falo vem, eles vêm. Então eu sei o que é autoridade, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. E assim o Senhor falou que nunca viu tamanha fé em Israel. E aí o pastor trouxe um dos pontos que chamou bastante atenção, para que a gente possa ter essa tamanha fé como aquele centurião, um dos pontos é ter um objetivo. Não sei se vocês se lembram, ter um propósito nobre. E o propósito daquele centurião era muito nobre. Por quê? Ele estava ali com o seu servo doente e o centurião, ele tinha muito amor por aquele servo. Aquela compaixão, aquela misericórdia, aquele amor impulsionou ele a chegar diante de Jesus e se humilhar. Então o propósito mais nobre não existe, queridos. O amor é o propósito mais nobre aonde a gente vai alcançar tamanha fé e viver por fé. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque o amor, gente, o amor é a essência de tudo. Nós vemos que Deus, eu posso citar milhões de versículos dentro da palavra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor a nós. A questão é, o amor é o princípio de tudo. O amor é a essência de tudo. Mas será, e aí eu pergunto para vocês, será que nós temos confiança plena, convicção de que Deus nos ama de fato? Incondicionalmente? Ah, pastora, eu ouso dizer que sim. Eu creio nisso, que Deus me ama. Eu sei que Jesus morreu por mim. Eu creio nisso. Amém. Legal. Eu também creio nisso. Mas será que nós temos convicção plena desse amor quando nós passamos pelos momentos difíceis da nossa vida, pelos momentos complicados, os momentos mais delicados? Será que de fato nós temos convicção? E aí é onde eu gostaria de trazer a igreja a refletir se de fato a nossa confiança é plena de que Deus, de fato, Ele nos ama incondicionalmente. Não importa o que eu faço, não importa o que eu deixo de fazer, eu fazendo ou eu não fazendo algo para Deus, Ele vai continuar me amando. Foi por isso que Jesus morreu. O que tinha que ser feito já foi feito. Jesus já pagou o preço e o sangue dele diz que eu sou um filho amado, que você é uma filha amada e que nós hoje podemos desfrutar desse amor completo de Deus. Essa convicção tem que estar muito clara em nossos corações. Por quê? Sutilmente, em alguns momentos da nossa vida, justamente nesses momentos que são um pouco mais delicados, mais confusos, digamos assim, nós temos uma tendência de achar, muitas vezes quando as coisas não saem do nosso jeito, os nossos planos se frustraram, nós estamos vivendo um caos dentro de casa, enfim, financeiramente, tudo complicado. E nós temos uma tendência, aliás, não só nós, mas vamos falar a verdade? Os últimos anos do Evangelho, nós aprendemos, quem é mais velho de cristão sabe que isso é verdade. Nós aprendemos o Evangelho
muito legalista, aonde Deus era visto como o Senhor vingador. Sabe aquela coisa? Tipo, se você está vivendo com problemas, se você está com dificuldades, provavelmente é porque você está em pecado. E Deus está te castigando. Ele está te punindo severamente porque você está em pecado. Quantos cristãos não cresceram num evangelho, numa cultura de temor, de terror, aliás, não é nem temor, porque temor nós devemos ter sempre, mas de terror, vendo um Deus punitivo e vingativo, que eu não posso errar, eu não posso pecar, porque se eu pecar, se eu errar, o Senhor vingador, Ele vem e Ele me pune com o pecado, e é por isso que a minha vida muitas vezes está com tantas lutas e dificuldades. E aí o cristão, muitas vezes, ele acaba desestimulado, ele acaba saindo da graça de Deus e ele acaba entrando num relacionamento que nós chamamos de performance. Alguns discípulos, pessoal do discipulado do Life on Life, sabe muito bem o que é isso, porque a gente tem visto isso, estudado muito isso a fundo. Pastor, o que é um relacionamento baseado na performance e não um relacionamento baseado no amor e na graça de Deus? É um relacionamento onde depende da minha performance. Se eu faço as coisas para Deus perfeitamente, como uma regrinha, se eu dou meu dízimo, se eu faço as coisas boas, se eu prego, se eu faço, se eu dou esmola, se eu ajudo o próximo, eu faço tudo certinho, como uma cartilha manda, então o Senhor vai se agradar de mim, eu vou ter a aceitação e a aprovação de Deus. E eu vou merecer, olha que maravilha, eu vou merecer como um troféu o amor de Deus. Esse é um relacionamento baseado na performance. E muitos cristãos, é tão sutil, é muito sutil. Às vezes a gente entra por esse caminho. Ai, pastora, será? Quer ver como sutilmente a gente entra nesse caminho? Vou mostrar para vocês. Vamos supor que você pede algo ao Senhor, você ora, você coloca diante de Deus, o seu propósito é nobre e você apresenta a tua causa ao Senhor. Mas aí, por algum motivo, a vontade de Deus é sempre soberana, amém? Sempre melhor do que a nossa. E por algum motivo o Senhor simplesmente não atende ou ele fala para você esperar. O que vem na tua cabeça nesse momento? Deus me ama e Ele sabe o que é melhor para mim, então eu vou descansar? Ou será que vem um pensamento do tipo, poxa Senhor, mas eu sou fiel, eu vou à igreja todo domingo, olha, eu estou nos domos, eu vou no discipulado, eu ajudo os pobres, eu falo do amor de Deus. Poxa, eu acho que eu merecia uma bencinho aí. Eu acho que eu merecia, eu acho que eu sou digna de alguma coisa aí que o Senhor... A gente fica ofendido muitas vezes sem perceber, porque nós nos consideramos bons cristãos. É verdade ou não é? Ou será que acontece só comigo? Amém? Amém? Vocês estão muito quietinhos. Falei, pastor, eu acho que essas coisas só acontecem com você. Amém, glória a Deus, amém, acontece. E é tão sutil que a gente deixa nesses momentos de ter a convicção do amor de Deus sobre nós. O amor dele não muda. Volto a repetir. Você fazendo algo, você não fazendo, você pecando ou você não pecando, Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Então quer dizer que a pastora está falando que a gente pode pecar mesmo. Uhul! Vamos pecar porque Deus não vai mudar o amor dele. Não, não é isso. O amor dele não muda, mas quando nós também demonstramos o nosso amor a ele, quando é recíproco, nós procuramos agradar a Deus. Procuramos fazer aquilo que agrada o coração de Deus, mas pela motivação certa. Não para ter a aceitação, para ter a aprovação, mas sim porque nós o amamos, porque reconhecemos que ele deu tudo por nós. Quando ele morreu naquela cruz, queridos, vejam o contexto. Jesus não serviu a ele mesmo, não esteve nessa terra para fazer a vontade dele. Ele morreu aos 33 anos de idade, ou seja, na flor da idade. Ele não teve tempo, digamos assim, para construir uma família, para ir para uma escola, fazer uma faculdade. Ele simplesmente esteve nessa terra para demonstrar uma coisa chamada amor.
Foi uma vida de entrega por mim e por você, para mostrar para nós que não é que essa vida não tem valor. Não é isso. Ele quis dizer que nós estaríamos aqui nessa terra por um período de passagem, um tempo específico, e que nessa vida nós deveríamos seguir o mesmo caminho de amor, de compaixão e de entrega. De entrega, não ficar apegado às coisas desse mundo. Elas são importantes? Claro que são. Todos nós precisamos estudar, precisamos ter trabalho, precisamos pagar nossas contas, mas o que Jesus demonstrou através do amor dele é que mesmo nós dependendo dessas coisas para viver nessa terra, ainda nós precisamos focar o amor, o cuidado com o próximo, viver de acordo com a vontade dele, não negligenciando as demais coisas, mas buscando as coisas eternas em primeiro lugar. E para isso, para ilustrar melhor, tem um texto que eu acho que é fantástico, ilustra perfeitamente tudo o que é o amor de Deus. E está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, sinceramente, eu acho um dos textos mais fortes dentro da palavra, que explica exatamente o que é o amor. Então acompanha aí a leitura. Diz assim, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Forte, né? Esse é o amor. Esse é o amor. E aí quando você olha a vida do próprio Cristo, você vê exatamente tudo isso que a gente leu. O amor verdadeiro não procura os seus próprios interesses, assim como Cristo não buscou os seus interesses. Ele buscou o interesse da humanidade, o interesse do Pai. Não foi para ele agradável morrer naquela cruz. Ele não queria. Ele falou, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Tudo sofre. Jesus sofreu? Sim. Tudo crê, tudo espera. O amor está acima de qualquer dom. Dom de profecias, dom de línguas, dom de qualquer dom. Não adianta pregar maravilhosamente, não adianta dar o bem aos pobres, não adianta tirar a roupa do corpo se não for pela motivação correta, se não for por amor, não adianta. E é esse amor que Jesus tem por você, querida e amada igreja. É esse amor que Jesus tem por mim e tem por você. Um amor capaz de sofrer todas as coisas. Se Jesus tivesse que fazer tudo de novo, se ele tivesse que passar pelas mesmas dores que ele passou há mais de 2000 anos atrás, para te ter de novo, se fosse você uma única pessoa na face da terra, ele ainda assim pagaria o mesmo preço. Ainda assim, ele morreria e sofreria por amor a você. E queridos, nós precisamos deixar simplesmente, não só de entender no nosso intelecto, eu costumo falar, aqui a gente sabe, mas nós precisamos deixar essa palavra, a revelação de Deus, do amor dele, entrar nos nossos corações, até o dia que quando passarmos por momentos bons ou ruins, seja quais forem os dias, nós tenhamos convicção e fiquemos em paz diante da tribulação. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e me ama, e se ele me ama, a palavra de Deus diz, você crê na palavra de Deus?
Eu creio. E a palavra de Deus diz que nada pode nos separar desse amor. E ponto. Nada. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. A morte não é um ponto final. Ainda tem o depois. Tem uma vida eterna esperando por nós. Então Deus te ama, querido. Deus ama você. Fique com seu coração em paz. Diante de seja qual for a tua situação, creia nesse amor verdadeiramente. E viva, não só basta crer, mas viva de acordo com esse amor. Quem vive tendo a completa convicção desse amor, não vai viver constantemente triste. Pode passar por alguns momentos, mas não fica prostrado diante da tristeza e da decepção, porque crê no amor, o amor que vai sofrer, vai passar por todas as situações. Eu não sei o que você está enfrentando. Algumas pessoas a gente sabe, porque a gente acaba aproximando um pouco mais de alguns irmãos. Mas nem todo mundo nós conhecemos, até porque a mensagem é gravada também, e vão ter pessoas ouvindo do mundo inteiro essa mensagem. Não sei qual é a tua situação. Talvez você sinta que Deus não te ama porque você tem uma referência errada, digamos, nos seus pais aqui na terra. Não sei como foi a tua infância, a tua geração. Não sei como foi essa questão de amor. Talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldade em viver esse amor de Deus, porque talvez o teu pai, a tua mãe aqui da terra, não te deu o amor que talvez você deveria ter recebido, né? Não é culpa deles, talvez eles também não receberam o amor, mas enfim, seja qual for a tua dificuldade nessa manhã, creia que Deus está querendo trazer uma revelação maior, que Deus está querendo quebrar cadeias no teu coração e dizer, olha, ainda que teu pai na terra tenha falhado, ainda que a tua mãe falhou, ainda que você tenha tido relacionamentos abusivos com o seu pai, a sua mãe ou alguém próximo a você e que fique difícil você enxergar como que alguém como meu pai e minha mãe pôde me amar, se me bateram, se abusaram de mim e fizeram tantas coisas, tantas atrocidades, como pastora que eu vou ter convicção desse amor? E eu quero dizer para você que ainda, porque a palavra do Senhor diz que ainda que um filho, um pai e uma mãe se esqueça de um filho, que é difícil esquecer, mas ainda que ele se esqueça, a palavra do Senhor diz que Deus jamais vai esquecer de você. Então permita esse amor, porque talvez você tenha criado um bloqueio na tua vida e você não consegue sentir o amor e você não consegue sentir o amor de Deus e nem demonstrar o amor por conta dessa barreira. Queridos, não se prendam. Fique desarmado na presença de Deus. Mergulhe nesse amor. Viva esse amor, porque esse amor é tudo. Não adianta ter todos os bens, não adianta ter casas, emprego maravilhoso, ter família. Se não tiver o amor, não adianta. E é isso que o Senhor está querendo dizer para nós. Viva, deixa eu entrar na sua vida. Deus está querendo falar isso para nós. Deixa eu fazer parte da sua história. Viva esse amor, tenha convicção de que eu te amo. Ainda que você tenha sido abandonada ou abandonado, eu não vou te abandonar. Viva esse amor. Então, queridos, nós precisamos viver, mergulhar de cabeça nesse amor, ter convicção de que Deus nos ama. Essa é uma das facetas, digamos, do amor, que é o amor demonstrado por Deus, o amor de Deus para conosco. Mas existem outras, e que é importante também nós desfrutarmos do amor completo de Deus. Existe também... aliás, antes de entrar nesse ponto, eu já ia me esquecendo. Eu não sei vocês, mas já faz um bom tempo eu tenho compartilhado isso com o pessoal do discipulado, e eu particularmente gosto, sabe, de mostrar algumas debilidades, limitações que a gente vive, situações, experiências que a gente vive. Por que eu gosto? Porque a pastora gosta de falar dela mesmo. Não, não é. É porque é importante a igreja enxergar os pastores como pessoas tão normais quanto vocês, que passam por dificuldades, passam por tentações, passam por lutas, assim como vocês. Nós não somos melhores, não somos mais espirituais, os bestes, não sei o quê. Não, nós somos tanto quanto vocês. Somos iguais. E uns dias atrás, já faz, aliás, um bom tempo, Deus anda trabalhando muito comigo na área do medo, né? E eu tenho falado isso para as irmãs, e elas sabem que eu tenho medo de barato, eu já falei isso para vocês, eu tenho medo de lagartixa, eu tenho medo de tudo. E aí, é uma coisa que, de uns tempos para cá,
o Senhor começou eu percebo que o Senhor está trabalhando essa área na minha vida, né? E eu tenho deixado, eu tenho permitido, né? Pelo menos tenho facilitado o Senhor, né? Senhor, me ajuda aí e tal. Só que eu percebi que de uns tempos para cá, eu comecei a me sentir culpada diante do medo. E eu falava, Senhor, eu não aceito o medo, eu estou em pecado, porque a tua palavra diz que o medo é ausência de fé. A tua palavra me diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E eu comecei a me condenar. Eu comecei a me sentir culpada. Sabe, um peso que eu comecei a carregar. Sabe, um fardo, um peso. E quantas vezes eu falei, eu tenho medo de tudo, Senhor. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer, Senhor? Eu não consigo, na minha força, me desvencilhar de todos os medos. E sabe uma coisa? Por isso que eu falo que o amor de Deus, ele nos conduz por meio de qualquer situação. Esses dias atrás, meditando justamente na palavra, e o Senhor começou a falar comigo. Mas foi muito forte. E Deus começou a falar comigo o seguinte, falou, Vanessa, você está se cobrando demais. Você está se culpando demais. E você não está permitindo que o meu amor te conduza por meio desse medo. Eu falei, Senhor, mas eu estou pecando. Aí o Senhor falou o seguinte, ele falou assim, o que é o medo? O medo, eu acho que é a ausência de fé. O Senhor falou, o medo é um sentimento. Assim como a alegria, assim como a tristeza, o medo é um sentimento. E como que você vai pedir para Deus paralisar um sentimento de alegria? Senhor, eu não quero sentir alegria. A partir de hoje, não aceito ficar alegre com nada. Senhor, eu não aceito ficar triste com nada. É impossível. É impossível nós não termos alegrias, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos e temos uma alma. E a alma, lá na alma existem os sentimentos, então o medo é um sentimento. E ali eu comecei a sentir um alívio, parece que eu estou até um pouco mais aliviada. E o Senhor falou, é um sentimento. A questão é, o que você vai fazer com esse medo daqui para frente? Ou você vai ficar de braço cruzado e se conformar, e deixar o medo te paralisar, para você não conquistar, para você não fazer as coisas que Deus está te mandando, enfim, é medo de tudo. Ou você vai deixar o medo te paralisar, ou você vai buscar a minha face e deixar que eu te conduza por meio daquele medo, em amor. E eu falei, uau, tirou aquela bagagem, aquele peso. Eu falei, nossa, Jesus, o Senhor é lindo, toma esse peso aqui, tá grande demais, esse fardo, porque eu estava me sentindo culpada e estava me condenando. Eu falei, nossa, que tremendo, o amor de Deus nos conduz por meio de qualquer circunstância. E o Senhor falou, eu sou a fonte do amor, então busca essa fonte, busca esse amor, porque é o amor que vai te guiar. Não se sinta culpada e nem condenada. E eu estou falando algo de mim, mas de repente você pode estar vivendo ou já viveu experiências de medo e que você talvez tenha se paralisado, você não avançou, você, enfim, ou está vivendo isso, de repente você não consegue avançar na tua vida espiritual, na tua vida financeira, no teu casamento, as coisas parecem que não está tudo enroscada, não avança, e o Senhor está dizendo para você, não se sinta condenado. Por quê? Porque Jesus levou toda a condenação sobre si. Nenhuma condenação há mais sobre aqueles que vivem debaixo desse amor. Então, querido, se aproprie desse amor. Deixa o Senhor te guiar. Seja sincero com Ele. Senhor, eu estou morrendo de medo dessa situação. Seja sincero, eu estou com medo. O Senhor me conduz, o Senhor me ajuda, o Senhor me fortalece. E você vai ver dia a dia o amor de Deus te conduzindo por aquela situação. Até que quando você olhar para trás, você vai olhar e falar, uau, cadê aquele medo que me paralisava? Cadê? Não tem mais. Por quê? Porque o amor de Deus te conduziu até você ser fortalecido naquela área. Dito isso, não sei se serviu para alguém, mas para mim, pelo menos, Deus está falando constantemente e eu comecei a não me condenar mais. Bom, existe um outro lado do amor, que é o lado do amor demonstrado por nós. Nós vimos o amor recebido, mas existe o lado também, o amor demonstrado. E aí, eu chamo a igreja a uma reflexão. Será que de fato nós estamos demonstrando esse amor que tudo sofre, tudo espera, um amor que não busca o seu próprio interesse, mas busca o interesse do outro? Será que de fato, igreja, nós estamos demonstrando esse amor às pessoas, nos relacionamentos? Será que de fato nós estamos demonstrando? O que vocês acham? Pode falar, se alguém achar, não, eu acho que nós estamos demonstrando, acho que não. Gostaria que vocês participassem.
É para refletir mesmo. É para a gente olhar para dentro de si. A gente demonstra? Tá, eu vou ajudar com as perguntas. Vamos lá para dentro de casa. Dentro da nossa casa, no dia a dia, marido, mulher, pais e filhos, como que tem sido os nossos relacionamentos? A gente tem demonstrado amor? Por exemplo, maridos, mulheres, têm buscado a vontade de Deus para a família? Eu, como esposa, será que eu tenho buscado a vontade de Deus, não a minha vontade, para o meu marido? Ou será que eu sou aquela pessoa que, não, no fundo, tem que ser do meu jeito, sabe? Aí eu dou uma manipulada no marido. Se o marido não quer tal coisa, não quer fazer, não, mas ele tem que fazer, porque é o meu jeito. E aí eu dou um jeitinho, eu vou lá, às vezes até com uma aparência de boazinha, faz uma comida que agrada o marido, olha que delícia. Depois daquele prato maravilhoso, o marido não vai recusar nada, não é verdade? Mas será que não há uma manipulação por trás? De fazer algo que me agrade, algo que eu quero, algo do meu interesse? Ou será que eu estou preocupada com o interesse do outro, do marido, dos filhos? Eu me dou, de fato? Ou eu procuro o meu interesse? Eu procuro satisfazer a minha vontade? A gente tem o pessoal costuma dar risada, mas a gente entrou num acordo e assim todo mundo fica feliz lá em casa. Em época de férias, eu e meu marido, a gente curte coisas diferentes. Ele gosta de acampar e eu gosto de cidadezinha, sabe? Mais urbana, mais assim. E ele gosta de acampar. Então, algumas vezes, em alguns períodos de férias, às vezes a gente faz um bem bolado. Ele sai com os amigos, vão acampar, vão para a neve, vão para o mato e ficam dias. E eu acabo indo para a casa dos meus pais, que meus pais amam também o mesmo tipo o estilo de férias que eu gosto, de conhecer lugares, cidades e lojinhas e aquela coisa toda. E assim a gente entra num acordo. E eu já vi algumas pessoas vindo aconselhar a gente de uma maneira não tão sábia, né, dizendo: "Não, pastora, olha, o marido ele tem que andar ao lado da esposa e a esposa ao lado do marido". Não é verdade. Só que assim, coitado de nós, o período de férias é curto. Aí eu vou obrigar ele a fazer uma coisa que ele não gosta, só porque ele tem que estar ao meu lado. Ou ele vai me obrigar a fazer algo que eu não gosto, só para estar ao lado dele. É para a gente refletir. Agora, quando a gente entra em comum acordo, o que acontece? Algumas vezes ele acabou passando férias junto com a família, que foi assim, não foi muito agradável a ele. Depois vocês perguntam para ele. Não foi muito agradável, mas isso é amor. E recentemente, eu fui acampar, gente. Vocês acreditam? Eu fui dormir numa barraca. Imagina eu, uma menina urbana, acostumada a morar na cidade, de repente ele, vamos fazer um acampamento e tal. Eu falei, ai meu Deus, me ajuda, mas vou agradar o marido. Mas não é por constrangimento, não é por peso, mas é por amor. E no relacionamento, nós temos que ceder muitas vezes. Ceder para conquistar. Sabe, às vezes tem gente que acha que isso é um sinal de fraqueza. Mas eu vou demonstrar que eu sou boba, ou que eu sou bobo. Não, você vai demonstrar que está cheio do amor de Deus. É diferente. O amor supera tudo, o amor vence tudo. A maior arma, você quer derrotar os inimigos que estão se levantando contra a tua vida, dentro da tua casa? Ame. Pastora, mas você está falando isso porque você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Você não sabe. Ainda assim, ame. Pastora, você não faz ideia. Aí eu te pergunto, se você acha que o teu problema que você está vivendo dentro da tua casa é o pior problema do mundo, não tem problema pior que o teu, eu até acredito, porque de repente é um problemão. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, e aí você tem que ser sincero também em responder. Você acha que esse problema que você está vivendo supera o problema que Cristo viveu para poder nos trazer salvação? É maior? Ou você acha que o dele é fichinha perto do teu problema? O dele foi bem maior, né? Não foi? Se ele fez isso, ele é o próprio Deus, ele viveu tudo isso, ele nos abriu o caminho e nos ensinou que se é possível, ele venceu o mundo. Se ele venceu, a gente também vai vencer. No amor. No ferro e fogo não dá certo. Às vezes dentro de casa é um braço de ferro, né? Então, aí tem uma outra situação também. Aí eu pergunto para vocês que têm filhos, seja qual for a idade, vocês, como pais, têm buscado a vontade de Deus para os filhos de vocês? Ou vocês têm procurado fazer a vontade de vocês na vida dos seus filhos?
É uma coisa que a gente tem que procurar buscar isso de nós, do nosso coração. Eu estava lembrando, quando estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma situação que meu marido, cadê meu marido, que eu não vejo? Ah, ele está ali, a benção. Ele viveu isso na época de faculdade, da adolescência. Ele sempre quis ser veterinário. Só que ele tem um tio na família, um tio bem abastado financeiramente, e que esse tio é advogado. E a família inteira é advogada, a família dele, desse tio. Então, os filhos dele são tudo advogado. E isso me causa uma estranheza, porque eu falei, nossa, todo mundo daquela família tem o mesmo dom. Eu falei, ou é uma coisa dom mesmo, e às vezes acontece, né, de os filhos optarem pela mesma profissão que os pais, naturalmente, ou às vezes há uma certa, tipo, né, olha, né, vamos seguir aí, porque a família inteira é advogado, então você tem que ser advogado. E foi mais ou menos isso que o tio dele fez. O tio dele chegou para o Rogério e falou assim, olha, meu sobrinho, eu estou disposto a pagar a sua faculdade. Aí, uau, tio, que maravilha, né, um tio fazer isso é uma maravilha. Só que a questão só que você vai ter que ser advogado. Você vai ter que ser advogado e eu te pago a faculdade. Tudinho. E você ainda vai morar, acho que morar na casa dele, né? Ou não? Só a faculdade? Hã? Ah, morar na sua casa, mas a faculdade estava garantido, 5 anos, maravilha. Você falou, nossa, ele abraçou correndo, né? Bom, o pai dele achou que ele deveria abraçar. Quando ele chegou para o pai dele, pai, olha, o tio falou, né, que pagaria minha faculdade e tal. E o pai ficou super feliz, ai, meu filho, foi tudo que eu sonhei para você, fazer a faculdade, porque na nossa família ninguém tinha feito faculdade até então. E a faculdade paga e tal. Aí ele, pai, mas eu tenho uma notícia não tão agradável para dar para o senhor. Eu recusei. Como assim, Rogério? Você é louco? Você é louco da cabeça? Como assim você recusou, meu filho? Era a única chance, era a única oportunidade. A nossa família é simples, é pobre. Aonde você estava com a cabeça? E o pai dele ficou vários meses sem falar com ele. Ficou bravo, porque falou, filho, você perdeu a oportunidade da tua vida. Aí ele, não, pai. E ele tentou convencer o pai. Falou, não, pai, sabe o que acontece? O meu sonho é ser veterinário. Ele falou, Rogério, você tem noção das coisas? Você já viu quanto custa uma faculdade de veterinário? Ele falou, pai, eu não sei, mas é o sonho da minha vida e eu vou estudar muito para conquistar, estudar numa escola pública, enfim, eu vou fazer a minha parte. O pai dele ficou muito bravo. Bom, enfim, resumindo a história, para quem não conhece, esse marido maravilhoso estudou, fez a parte dele. E na época ele já estava nos caminhos do Senhor e ele entendeu que ele tinha que fazer a parte dele. Né? O amor de Deus não é aquela coisa que você vai ficar de braço cruzado, já que Deus me ama, eu não vou precisar fazer a minha parte mais. Não, você tem que fazer a sua parte sim. Ele estudou, ele vendeu o carro dele, que ele conquistou com muito esforço, vendeu o carro, pagou o cursinho e foi lá e prestou. Ele passou em 2 ou 3 faculdades. 3 faculdades federais. Olha que maravilha. 3, dava para escolher. São Paulo, Paraná, né? Paraná, enfim. E glória a Deus. E hoje o pai dele está feliz da vida, né? Porque vê o filho, o orgulho, né? De ver o filho formado na USP e tal, não sei o quê. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que existe uma vontade de Deus e que se nós entrarmos pelo caminho do amor, nós vamos ser sempre facilitadores na vida dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos familiares, enfim, aonde o Senhor nos enviar, nos relacionamentos de amizades, vizinhos, o amor é tudo. O amor é a melhor arma. Enquanto o mundo está se degladiando, enquanto o mundo está se matando, nós temos a melhor arma, que é o amor. E o amor vence tudo. Quer ver o diabo ficar endemoniado? É você amar as pessoas. Ele falou, olha, eu não aguento mais aquela pessoa. Por quê? Porque quanto mais eu lanço seta, quanto mais eu coloco dificuldade na vida dela, para ela se afastar da igreja, para ela afastar do ministério, para ela afastar das pessoas, mais ela ama, mais ela quer se envolver, mais ela busca, mais ela prega, mais ela fala, meu Deus do céu, o demônio fica confuso, né? Não que ele vai deixar de se levantar, ele vai continuar se levantando, mas a gente destrói qualquer sutileza do inferno com amor. O amor ao próximo, ainda voltando nessa questão. Nós amamos, quanto que nós amamos, de fato, as pessoas que estão no mundo perdidas, sem Cristo, enfim, as pessoas que estão carentes da glória de Deus. A gente ama de verdade? Será que a gente ama?
Eu acho que sim, pastor. Eu fiz essa pergunta um dia no grupo de discipulado das meninas. Michele tá aí, Paulinha, não sei se vocês se lembram, Carlinha, eu fiz essa pergunta. Eu falei, meninas, Vivi, acho que já estava nessa época, eu não lembro. A gente de fato ama as pessoas, os perdidos, os oprimidos? Sim, pastora, nós amamos. Tá. Aí eu fiz a segunda pergunta. O quanto que a gente gasta de tempo orando por elas durante a semana? E aí, todo mundo emudeceu. Não ouviu nenhum grilo cantando na sala. Nada. E aí, sabe o que nós chegamos à conclusão? De que muitas vezes a gente fala as coisas sem refletir. Por isso nós precisamos viver em igreja, em comunidade, fazendo perguntas uns para os outros, porque às vezes a gente recebe, por exemplo, no culto, a gente recebe a pregação, mas não tem ninguém questionando para a gente se de fato a gente vive aquilo, e é por isso que os relacionamentos são tão importantes e precisam ser cultivados na igreja. Os relacionamentos profundos. Por quê? Porque vão fazer a gente refletir e pensar. A gente achou de fato que a gente amava. De fato, falando, eu amo as pessoas, sou uma pessoa boa, eu amo. Quanto que eu tenho orado? Quanto você tem orado, Vanessa? Pelas nações, pelos perdidos, pelos vizinhos. Eu acho que a gente tem demonstrado muito pouco esse amor. Não é verdade? Então, são coisas que no dia a dia a gente não para refletir. A gente vai só falando, repetindo, mas sem de fato olhar para dentro de nós. E o amor, ele não se conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Quanto tempo a gente gasta? Aliás, vou mudar a pergunta. A gente gasta mais tempo orando por nós, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, ou a gente gasta mais tempo preocupado com o próximo, com o irmão da igreja, com a humanidade? O que vocês acreditam? Que a gente gasta mais tempo conosco ou com as demais pessoas? O que vocês acham? Pode chutar, gente, dá um palpite. Mais com a gente? A gente se preocupa mais com a gente? Eu também concordo com vocês. As nossas orações, se vocês repararem, elas são muito mais focadas no eu, no que eu quero, no que eu preciso, no que de fato o problema que está me afligindo, do que olhar o próximo, a necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos, a necessidade do meu vizinho. E enquanto nós estamos focados em nós, o mundo aí fora está perecendo. E o Senhor diz na palavra que melhor é dar do que receber. Jesus veio para servir e não para ser servido, né? Então há alguma coisa de errado com o amor demonstrado, né? Se você fizer uma enquete, dá uma perguntada para o pessoal aí fora, qual é a imagem que eles têm de igreja? Dá uma perguntada. O que a igreja está demonstrando de amor para a sociedade, para o mundo? Eles têm visto com bons olhos a igreja? Eu acredito que não. A igreja do Senhor tem sido vista como intolerante, pessoas que não toleram, pessoas que não amam, pessoas que se acham superiores e melhores às outras. Talvez exista algumas coisas dentro de nós que a gente talvez não esteja demonstrando esse verdadeiro amor à sociedade. A igreja não tem sido vista como acolhedora. A igreja, ela tem sido vista, aliás, como uma... muitas vezes, não são todas, tá? Mas algumas, muitas vezes estão tão preocupadas em proporcionar cultos, estudos bíblicos, shows, gospel, porque atrai multidões. Pastora, você tem algum problema e alguma dificuldade com culto, estudo bíblico? Não. Eu acho fenomenal, é maravilhoso. Mas, eu volto a dizer, o culto, o estudo bíblico, sutilmente, é só para você receber. Sim? Quando você vem para o culto, você não recebe? Recebe. O estudo bíblico, você recebe o quê? Conhecimento. Você conhece mais teologia, se aprofunda mais. Na verdade, é mais para você. Agora, uma igreja que se preocupa e que tem o foco no amor, ela vai proporcionar, sim, eventos, ela vai proporcionar culto, ela vai proporcionar estudo, mas muito mais do que isso.
Muito mais do que isso. Ela vai proporcionar um ambiente onde o amor possa fluir, onde as pessoas tenham liberdade de falar, sem condenação. Olha, pastora, eu tenho pecado. Um irmão mais maduro, olha, eu estou com dificuldade nessa área. Sem ter condenação. Quantas igrejas que quando você fala, quando você abre e expressa o teu coração, você já é julgado na hora. Às vezes não com palavras, mas o próprio olhar das pessoas já te ferem na hora. Ah, você está com essa dificuldade? Irmão, eu vou te afastar então agora do louvor, porque você precisa tratar essa área primeiro da tua vida e te afasta dos ministérios. E a pessoa, ao ver que ela vai ser afastada, muitas vezes, ela recua, ela fecha, ela cala as suas dificuldades dentro do coração e não expõe. Eu não sei vocês, mas eu acredito que uma igreja onde esse ambiente de amor é cultivado, é uma igreja onde os relacionamentos fluem, a profundidade, os irmãos conhecem uns aos outros e por se relacionarem, por terem amizades profundas, eles podem abrir com liberdade os seus corações e aí gera um amadurecimento da fé e não uma coisa superficial. A igreja Prisco tem proporcionado isso? Vocês acham que sim ou não? Pode falar, hein? Pode falar, qualquer coisa eu edito depois. Tô brincando. Tem proporcionado esse ambiente ou não? Domus. O Domus não é um lugar onde você só ouve, é um lugar onde você abre o teu coração, onde você fala o que você pensa, o que você não pensa. Você pode discordar, você pode não concordar ou concordar, você vai ter a liberdade de abrir e falar, olha, eu não concordo com isso. Ah, amém, então vamos orar, porque o Espírito Santo é o justo juiz. Ninguém aqui está te julgando por você ir contra. A igreja tem proporcionado os discipulados, onde as pessoas podem abrir o coração também, além do conhecimento, que é bom, a parte bíblica, o estudo bíblico, ela tem também a questão de fazer você refletir, de você pensar, se questionar se o que você está vivendo de fato é o evangelho verdadeiro. Eu acredito que sim. Não somos uma igreja perfeita, estamos longe de ser, mas nós temos procurado viver esse amor, essa transparência, onde as pessoas não são condenadas. Elas precisam se sentir à vontade para que elas possam crescer, sem ser julgadas, sem ser condenadas, mas guiadas em amor a uma maturidade. E o amor exige o quê? Relacionamentos, eu volto a dizer. E relacionamento leva tempo, igreja. E é por isso que algumas igrejas não têm focado nisso, porque leva muito tempo. E as igrejas têm necessidades de pagar as suas contas, precisam ter um número X de pessoas para manter as despesas equilibradas, e muitas vezes o foco não é o amor. Não é. E eu estou falando de igrejas boas, não estou falando de igreja ruim, não. Igreja boa, que você chega lá, tem evento todo dia da semana. Tem estudo bíblico, tem evento, tem um monte de coisa. É errado? Não, não é errado ter isso. Não é errado. A questão é, o foco está sendo o amor ou está sendo manter a fidelidade dos irmãos, manter um número de pessoas ali para manter as contas estáveis, de uma certa maneira ter o controle das pessoas, saber se elas estão de fato na igreja, para elas não se perderem. Mas isso eu volto a dizer, vocês podem discordar de mim. Pelos anos que eu conheço, eu já vim de muitas igrejas, eu digo para vocês, culto não transforma caráter de ninguém. Estudo bíblico não transforma caráter de ninguém e não gera cristãos maduros. Não gera. Você tem todo o direito de discordar. Mas o que gera maturidade, crescimento espiritual, vida profunda com Deus, é esse ambiente que eu estou falando para vocês, onde os relacionamentos são cultivados, onde nós somos confrontados em amor, porque tem muita gente que acha que confronto é combate, é socar os irmãos na parede e falar, irmão, você está errando. Não, é em amor. Mas precisamos ser confrontados, porque se não tem ninguém que aponte o nosso erro, se não tem ninguém que faça perguntas, Vanessa, você vive isso que você está pregando? Se eu não tiver ninguém que faça essa pergunta para mim, talvez eu acho que eu estou vivendo nas maravilhas. E na verdade, às vezes eu posso não estar. E eu preciso de alguém, só que esse alguém, aí é que tá. Por isso que precisamos de relacionamentos, porque é difícil você chegar para uma pessoa, mesmo em amor, e querer mostrar as verdades para ela, se você não construir um elo de amizade antes. Se você não tem o coração dela, se você não tem uma amizade profunda com ela, somente um verdadeiro amigo vai te falar as verdades que você precisa dizer.
Quem não tem uma amizade profunda vai se sentir mais confortável em recuar do que confrontar em amor. Por isso a igreja precisa de relacionamentos. Amém? Gente, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. O horário está voando e eu tinha tanta coisa para dizer. Eu acho que eu vou ter que dar uma parte 2 depois desse amor, porque olha, eu estou na metade ainda, estou brincando. Mas ainda tinha algumas partes que eu vou ter que pular, que é um outro versículo que vem depois, mas eu vou precisar pular, porque senão não vai dar para entrar. Mas eu vou dar só uma pinceladinha, a gente pode aprofundar, o Atos 9:43. Eu vou dar uma pincelada, só para não ficar aquela coisa assim, mas eu prometo que se eu tiver a oportunidade de trazer, o pastor já está descendo, é sinal que eu tenho que acelerar. Mas eu prometo trazer a parte 2, que é muito importante também, uma passagem maravilhosa, mas vou dar uma pincelada. Nessa passagem de Atos, capítulo 9 e 10, depois vocês leiam em casa, que vocês vão entender melhor. Conta uma passagem de Pedro, que Pedro ele estava na casa de um curtidor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Curtidor de couro era considerado uma profissão impura. Por quê? Porque eles tiravam o couro dos animais, a pele dos animais, com os animais mortos. E isso, na cultura judaica, era impuro. Não era uma profissão vista com bons olhos. E Pedro, se você olhar nas escrituras, ele era considerado um apóstolo dos judeus, do povo judeu, o povo circuncidado, o povo da cultura judaica. E de repente esse homem, que protegia a lei judaica, ele foi parar na casa de um curtidor de couro. E é interessante, num tanto interessante, ele deve ter sido bem lixado, porque ele estava numa cultura, numa casa de um homem que era totalmente, aos olhos dele, impuro, a profissão impura e tudo mais. Se você continuar lendo as escrituras, você vai ver que enquanto ele estava na casa desse homem, Deus começou a trabalhar com Pedro e deu para ele uma visão de que aquilo que Deus considera puro, não considera impuro o homem. E aqui já quebrou as pernas de Pedro, porque Pedro seguia a lei judaica. Aquilo que é impuro, aquilo que é puro, é puro. E Deus falou, aquilo que Deus considera puro, não considere você impuro. E ali o Senhor já começou a tratar algumas coisinhas na vida de Pedro. Beleza. Ao mesmo tempo, no capítulo 10, você vai ler depois na sua casa, lição de casa, que ao mesmo tempo um centurião de uma região chamada Cesareia. Esse centurião era um homem que ele não era da cultura judaica, ele não tinha nada a ver com judeus, com o povo escolhido de Deus, mas ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem conhecido pelas suas esmolas, era um homem que buscava Deus, era um homem temeroso a Deus, mas não era da linha judia, da linha do povo escolhido de Deus. E Deus deu uma visão, mandou um anjo lá para falar com esse centurião, falando o seguinte, falou, olha, Deus ouviu as tuas orações, as tuas petições, e Deus quer fazer algo grande na tua vida. Então, você manda os teus servos numa cidade chamada Jope, e você vai mandar buscar um homem chamado Pedro, porque esse Pedro eu vou usar para falar algo com você e com a tua família. Legal, justo Pedro, que Pedro era dos judeus e não tinha nada a ver com o povo de outras culturas. Só que Pedro já estava amolecido, né? Porque Jesus já estava tratando com ele, quebrando os conceitos dele. Enfim, mandou chamar o Pedro, Pedro foi. Mas olha que interessante, passa o próximo versículo, por favor, Isa. Quando Pedro chegou lá, primeiro Pedro percebeu que era Deus que estava fazendo aquilo, né? Porque ele falou, poxa, como que um homem vem, me chama para pregar para um gentil, que era um povo considerado não circuncidado, e ele entendeu que era Deus. E ali ele falou o seguinte, e lhes disse, Pedro falando isso para o povo, quando chegou lá na casa do centurião, né? Falou, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Olha que interessante, Pedro ainda deixou bem claro, falou, olha, eu quero deixar bem claro que eu estou aqui contra a minha vontade. Em outras palavras é isso. Porque eu estou aqui, mas você sabe que a cultura judia, a gente não pode nem estar perto, nem visitar alguém que não seja da nossa cultura. Mas eu estou aqui porque eu percebi que é Deus que me trouxe. E aqui para terminar, porque eu tinha bastante coisa para falar, mas não vai dar tempo, só para terminar, olha que interessante, quem era Pedro nessa altura do campeonato?
Era um apóstolo ungidíssimo do Senhor. Era um homem que a sombra dele curava. Numa pregação, mais de 2.000 almas se converteu. Ele era um homem cheio do poder de Deus. Um homem, ministerialmente falando, poderoso na terra. Mas faltava alguma coisa nele. O que faltava nele? O amor. O amor. E aí eu volto para 1 Coríntios. Não adianta pregar, não adianta profetizar, falar dom de línguas, dom de não sei o quê, sem ter o amor. Pedro não tinha amor pelos gentios, os considerados de outras denominações, de outras culturas. Ele estava focado só no povo judeu. E Deus mostrou para ele que, olha, eu vim para todos, para judeus, para não judeus. Faltava o amor. E aí, queridos, para encerrar, agora finalmente para encerrar, Deus está mostrando para nós nessa manhã que o amor é tudo. Tudo, tudo, tudo. Seja qual for a tua inquietação. Eu tenho perguntas, pastora, a resposta é o amor. Ah, pastora, mas a resposta é o amor. Não, mas eu não... A resposta ainda é o amor. A resposta é o amor. Amém?